obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor, nossa adoração. Tu és grande, poderoso, lindo, maravilhoso, compassivo. Oh, amado da nossa alma, maravilhoso Jesus. Santo, 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 santo. Santo é o teu nome, Pai. Obrigado pela sua presença gloriosa, do Espírito Santo, Pai. Aleluia, sua glória, sua graça. Tu és maravilhoso. Santo é o seu nome, Jesus. Magnífico, perfeito. Aleluia, grande é o teu nome, Jesus. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome, por sua presença gloriosa, Pai. Graças nós te rendemos, Senhor querido. Santo, santo, santo é o Senhor. Para sempre, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Glória. Deixa só isso. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, vamos nos cumprimentar. Procurem umas 10 pessoas. Diga, seja muito bem-vindo, irmão, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Boa noite, queridos irmãos, graça e paz do nosso maravilhoso Jesus. Nós hoje vamos para as Escrituras, avançar naquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, que é a explanação do livro de Gálatas estes últimos dias. Livro de Gálatas, nós estamos hoje no capítulo 3, nós vamos falar a partir do versículo 1. Mas para que você entenda onde nós estamos, irmãos, a gente quer passar uma pequena introdução para você compreender exatamente o que o livro se propõe. O livro de Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo, é a carta magna do Evangelho, é a carta que expressa o coração do Evangelho. Se o Evangelho tem um coração, esse coração está expresso no livro de Gálatas. O livro de Gálatas, irmãos, revela exatamente qual é a vontade de Deus para o povo de Deus ser justificado pela fé em Jesus Cristo. É o livro de Gálatas, irmãos, que Deus deu para que a igreja não se transformasse em um judaísmo de segunda categoria. Graças a Deus pelo livro de Gálatas. Se não tivesse aqui, nós teríamos hoje judeus falsos, e não tem nenhum sentido sermos isso. Somos cristãos verdadeiros. Se não tem Gálatas, nós seríamos uma continuidade do judaísmo, estaríamos presos aos rituais judaicos, à circuncisão, estaríamos presos à dieta judaica e ao calendário judaico. Mas graças a Deus que Ele inspirou o apóstolo Paulo para escrever o livro de Gálatas. E hoje, irmãos, nós podemos declarar nossa liberdade em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Paulo funda igrejas com o Barnabé, um dos seus companheiros. Barnabé foi aquele que apoiou Paulo. Quando Paulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro e fonte de consolo e abrigo. Então Deus levanta Barnabé para estar associado a Paulo e ajudar Paulo no seu novo nascimento e no seu ministério. E então eles são enviados em Atos capítulo 13 para abrir igrejas, para começar então o trabalho apostólico. O apóstolo é o enviado com o propósito de abrir igrejas. Apóstolo Paulo e Barnabé vão e são chamados de apóstolos pela primeira vez depois de Atos capítulo 13. Então, irmãos, eles abrem igrejas na Antioquia, eles abrem igrejas
em Icônio, em Listra e em Derbe, são as regiões das quais nós conhecemos por Galácia, a região dos Gálatas. Pronto, Gálatas, irmãos, não é apenas uma cidade, mas é uma região com muita gente. Uma região, irmãos, onde tinha muitos judeus, tinha muitos gentios, e eles estavam acolhendo e recebendo a palavra de Deus com muita alegria. Infelizmente, as igrejas que Paulo abre, infelizmente, após um ano de abertura dessas igrejas, judeus se introduzem para estar falsificando o evangelho que Paulo pregava. Eles se introduzem, se infiltram nas igrejas da Galácia, dessas cidades que eu falei, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Então, nessas cidades, esses judeus começam a pregar outro evangelho. Paulo chama não de outro evangelho, mas de um falso, de uma mentira, de uma farsa. Esses judaizantes, que é o termo teológico para esses que estavam tentando implantar essa doutrina falsa no meio dos cristãos, eles tinham, irmãos, por doutrina a seguinte colocação: eles diziam, sim, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas para sermos salvos precisamos não apenas crer no que Jesus fez por nós, mas também guardar o sábado, respeitar a dieta judaica, circuncidar todos os homens que nascerem de novo, e também respeitar todas as festas judaicas, fazendo menção aí ao calendário dos judeus. Então, irmãos, essa doutrina foi se infiltrando na igreja e infelizmente convenceu muita gente. Essa carta ela é escrita no momento em que a igreja está em apuros, porque um monte de gente já estava crendo errado. Infelizmente, a indignação de Paulo é tão grande, que essa é uma das cartas mais sérias de Paulo. Essa carta praticamente não tem saudação no início, não vê o nome de ninguém na carta. Você vê uma seriedade do início ao fim. Não é uma carta amistosa, é uma carta, irmãos, muito séria, onde o apóstolo Paulo corrige um problema doutrinário. Ele usa a seguinte expressão no capítulo 1, versículo 6. Seguinte expressão, para você entender melhor a realidade dessa carta. Você pode, por favor, Marcelinho, colocar o ar-condicionado para cima, ele está para o chão. Versículo 6, ele diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo Jesus para outro evangelho. Ele está dizendo, estou admirado com o que está acontecendo aqui. Eu dei as costas. Há um ano que eu vim aqui, preguei o evangelho para vocês, vocês acolheram bem o evangelho, de repente agora vocês estão em outra realidade. Paulo está admirado, admira-me. É mais ou menos assim, eu fui ali e voltei, quando voltei vocês estavam com uma outra realidade completamente diferente. E no capítulo 3, irmãos, que nós vamos ler hoje, versículo 1, Paulo demonstra mais ainda a sua indignação. Olha só, Gálatas 3, versículo 1, ele diz assim, que é o que nós vamos estar ministrando hoje de noite. Gálatas 3, versículo 1, ele diz, Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aqui, essa expressão, quem vos fascinou, irmãos, ela também é escrita como quem enfeitiçou vocês. Para Paulo, esses irmãos estavam enfeitiçados. Para Paulo, esses irmãos estavam fora de si. Eles estavam crendo numa coisa totalmente absurda. Estão entendendo? Tanto que a indignação de Paulo é tão grande a ponto de ele ver a gravidade. É como se ele dissesse assim: que demônio perturba vocês? Que demônio convenceu vocês do errado? Há uma tristeza muito grande, porque realmente, irmãos, você planta o evangelho, planta a palavra e de repente vê pessoas desviando-se da verdade, indo para uma realidade completamente diferente. É uma tristeza muito grande. E essa a indignação de Paulo. A carta gira em torno disso. Paulo defendendo o seu ministério, capítulo 1 e 2. Paulo defendendo a doutrina da justificação pela fé para judeus e gentios, capítulo 3 e 4. E Paulo mostrando o que a doutrina da justificação pela fé produz no ser humano. Produz uma mudança de vida verdadeira. O que a lei não faz,
a justificação pela fé faz. O que a lei não consegue, a justificação pela fé em Jesus Cristo consegue. Os objetivos que a lei não atinge e não atingia, a justificação pela fé em Jesus Cristo atinge. Aí é onde Paulo fala que em Cristo Jesus não são obras, em Cristo Jesus são frutos, ou melhor, o fruto do Espírito. Paulo faz uma comparação entre obra da carne e fruto do Espírito. Na carne Paulo chama obra, no Espírito Paulo chama fruto, porque nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. O fato de estarmos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo gerará em nós frutos automaticamente, vão fluir em nós, porque o segredo é estar enxertado na árvore certa, e nós estamos enxertados em Jesus Cristo. Aleluia. Por isso nós damos frutos para a glória do seu nome. Amém? Então o contexto é todo esse, a situação é essa. Menos de um ano ele tem que enviar a carta, corrigindo as pessoas, mostrando que a justificação é pela fé. Irmãos, graças a Deus que chegou até nós. Hoje é o nosso grito de liberdade, é a carta magna da fé cristã. Olhando para Gálatas, nós estamos dizendo: ei, nós somos justificados pela fé. Jesus é o nosso mediador, Jesus é quem salvou-nos, é por causa de Cristo que nós somos justificados, é o mérito de Jesus, não nosso, é a obra de Cristo, não a nossa. Aleluia. O Martim Lutero dizia que Gálatas, ele tinha se casado com a carta de Gálatas, e como ele amava esta carta. Grandes reformadores do mundo, desses 2000 anos, foram impactados com essa carta, a carta de Gálatas e a carta de Paulo aos Romanos. Então nós estamos aí nos deleitando nessa carta. Capítulo 3 vai entrar em doutrina. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da justificação pela fé, em que ela consiste, o que ela traz, as consequências de quando essa doutrina chega. Porque quando a justificação pela fé chega, que é o evangelho verdadeiro, muda as coisas. Sabe o que é que faz, irmãos, a título de curiosidade, mas de base? Curiosidade mais base. Sabe o que faz o que nós pregamos ser diferente de todas as religiões do mundo? Só uma coisa nos faz ser diferentes de todas as religiões do mundo. Se não for isso, nós seríamos iguais. Se não for isso, nós seríamos mesma coisa. Aí, se não for isso, nós estaríamos em déficit. É justamente o que Paulo fala em Gálatas. Deus justifica ímpio, Deus justifica pecadores. Nenhuma religião crê nisso, nenhuma. Ninguém crê nisso, na verdade. Só o evangelho prega isso. Aleluia. Ninguém teria coragem de expressar um negócio desse, porque ninguém segura a onda. O nosso líder segura, aleluia. Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém segura, mas Jesus segurou. Por exemplo, se você for para o Islã, você precisa pagar o preço para ser salvo. Se você for para o Espiritismo, você precisa pagar o preço de ser uma boa pessoa e dar esmolas e fazer boas obras aqui na terra para encarnar ou reencarnar numa pessoa melhor. Se você for para o catolicismo, você precisa fazer boas obras para tentar ser salvo. Se você for, irmão ou irmã, para o hinduísmo, é a mesma coisa, você precisa fazer boas obras. Se você for para o judaísmo, você precisa guardar a lei de Moisés. Ninguém prega justificação pela fé no mundo, só a igreja. Essa é a nossa marca, essa é a nossa distinção. Nós pregamos que Deus justifica a gente errada. Oh glória! Nós declaramos que Deus justifica ímpios. Deus justifica pessoas que não restauram, pessoas que não têm merecimento para isso. Amados, fique feliz, esse é o evangelho. Essa é a verdade do evangelho. Nós estamos fundamentados nisso. Essa é nosso grito de liberdade. Na verdade, se não tivesse isso, nada do que nós fazemos aqui tem sentido. Teríamos que viver uma vida aí de boas obras para tentar ver se a gente consegue, no final das contas, estar no azul. Mas é impossível, diante de Deus e de sua santidade, ninguém está no azul, só Jesus, seu Filho. Todos estão no negativo diante de Deus. Se não crerem em Jesus,
todos estão no negativo diante de Deus, porque todos são pecadores, miseráveis e afastados de Deus. Mas em Cristo, aleluia, eu disse mais, em Cristo, aleluia, nós somos justificados dos nossos pecados, nós somos aceitos diante de Deus. Foi isso que Paulo pregou aos Gálatas, foi isso que Paulo anunciou na Galácia, em Listra, Derbe, Icônio e Antioquia. Ele disse: esta é a verdade do Evangelho. Então os judeus vieram e colocaram algo mais. Sabe, irmãos, uma mentira, ela não vem escancarada. Uma mentira, ela começa com uma meia verdade ou com uma verdade. Sempre é assim. Só a verdade atrai, só a verdade chama atenção. Então, para uma mentira ser colocada, ela vem com uma meia verdade, ela vem camuflada. Então eles diziam: sim, Jesus perdoou os nossos pecados, mas o problema estava no mas. Não pode ser acrescentado nada ao Evangelho, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Louvado seja Deus. Estão felizes, irmãos? E eu quero começar essa mensagem hoje de noite. Na verdade já comecei, né? É como se fosse uma segunda introdução, né? Lembrando de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards viveu mais ou menos nos anos 1700 nos Estados Unidos, e Deus o usou com grande revolução nas colônias indígenas americanas. No meio dos índios americanos houve uma grande transformação, um grande avivamento, que é chamado pelos estudiosos de o grande despertar na América do Norte. Foi através dos estudos e das meditações e das pregações de Jonathan Edwards nas colônias de índios que a nação americana foi construída do jeito que foi construída até hoje. Uma das grandes razões da riqueza e da prosperidade da nação americana foi porque Deus usou Jonathan Edwards para pregar o Evangelho e fez uma mudança radical. Ele morava em Northampton, onde ele tinha uma igreja. E você tem ideia, né? A grande transformação de Jonathan Edwards foi quando ele foi expulso da sua igreja. A sua igreja não concordava com as pregações que ele trazia sobre justificação pela fé apenas. Não gostavam daquele estilo literário de Jonathan Edwards. Não aceitavam o que ele pregava, o que o apóstolo Paulo pregava. E aí fizeram uma convocação e para fazer uma votação para saber se Jonathan Edwards permaneceria como pastor da igreja ou não. O resultado da história: ele foi expulso. Ele perdeu de lavada. Parece que ele não teve nem 6 votos. Ele teve 200 e pouco. Depois a gente vê na internet, você vai saber os números. Ele foi expulso da igreja porque pregava exatamente sobre justificação pela fé. Aí ele foi nas aldeias indígenas e nas colônias indígenas pregar o Evangelho para gente que não sabe nem ler e escrever. A graça de Deus veio. Grande avivamento aconteceu. Coisas extraordinárias Deus operou na vida deste homem. E depois desse grande mover do Espírito Santo, lá nos Estados Unidos, chamado de grande despertar, o grande despertamento, Jonathan Edwards, ele parou e tirou um tempo para estudar e para rever. Ele tinha o costume de ler suas mensagens, ele escrevia suas mensagens. Ele tirou um tempo para ficar sozinho e foi ler todas as mensagens que ele ministrou antes do avivamento chegar. Ele queria saber qual foi o segredo das mensagens que trouxe aquele grande despertar na América. Ele pensou: se eu quero ver o que foi que eu pregava, por que houve essa grande graça de Deus manifesta? Porque o poder do Espírito Santo se manifestou dessa forma nos Estados Unidos, nos anos de 1700. E então ele pegou todas as mensagens, porque eles escreviam. E, irmãos, para nossa felicidade, todas, 100% das mensagens de Jonathan Edwards eram justificação pela fé. 100% das mensagens,
Justificação pela fé. A gente pensa que avivamentos virão sem ficar falando do Espírito Santo, né? Na Bíblia não está dizendo para ficar falando do Espírito Santo. A Bíblia está falando para falar de Jesus. Por isso que essas músicas de Jesus, o Espírito Santo se move na igreja, porque a música canta Jesus, agora canta o Espírito Santo, para ver se sai alguma coisa. Vai sair emocionalismo, um monte de gente vai ficar, não vai sair nada. O que edifica é falar de Jesus, é cantar Jesus, é falar da sua obra, da sua redenção, é falar de seus atributos, é falar de sua pessoa. E Jonathan Edwards, irmão, percebeu que o segredo era pregar sobre justificação pela fé. Esse é o centro do Evangelho. É o que realmente faz diferença. Estão comigo, irmãos? E a preocupação dele é essa, versículo 1. Mas gatas insensatos, capítulo 3. Quem nos fascinou a vós outros? Como é que vocês chegaram nessa situação? Vocês estão iludidos? Quem enfeitiçou vocês? E aí ele faz uma colocação simplesmente impressionante. Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Esta era a mensagem de Paulo. O segredo era expor Jesus à igreja, expor Jesus aos irmãos, crucificado. O que o Evangelho que tem sido ministrado apresenta sobre Jesus? Num carro importado, numa vida regalada? Não! O que o Evangelho fala sobre Jesus? O Evangelho apresenta Jesus ensanguentado em uma cruz. Esse é o Evangelho. Paulo disse: eu preguei para vocês e vocês viram com os olhos Jesus Cristo crucificado. Ele foi exposto diante de vocês, meu irmão e minha irmã. Quem separa Jesus da cruz está longe do Evangelho. Por isso que a minha cruz estava ali, tiraram, mas vai colocar amanhã. Estou chateado porque a minha cruz não estava ali. Não é a minha, é a cruz que nós fizemos aí. Parece que amanhã o Marcelo vai colocar, vai se arrepender e vai colocar. Marcelo, quem foi que tirou essa cruz? Ela disse: foi sua esposa, pastor. Eu disse: eu vou falar com Carla. Não é porque ela estava preparando uma cruz bem bonitinha, mandou até o irmão fazer. Mas nós vamos colocar segunda-feira. A gente precisa sempre olhar para a cruz, irmão, porque lá está a nossa vitória. Na cruz do Calvário, os seus pecados foram perdoados, aleluia. Jesus morreu por pecadores, por ímpios. Nós precisamos ficar olhando para a cruz. Não separe Jesus da cruz. Separou o Salvador da cruz, você está longe. Estamos longe do Evangelho, a cruz de Cristo. Por isso que Paulo fala: ei, quem fascinou vocês? Vocês viram Jesus na cruz, crucificado. Ele morreu por vocês. Aleluia, quantos creem nisso? Versículo 2. Quero apenas saber, agora ele começa a fazer perguntas, porque essas perguntas que ele faz são as perguntas que vão demonstrar o que chega com o Evangelho. São perguntas que demonstram o que o Evangelho trouxe e traz. O Evangelho traz coisas e trouxe coisas, e Paulo quer saber deles. Olha, irmãos, me respondam uma coisa. Eu quero apenas saber, versículo 2. Esse é meu ímpeto de pregar assim, é porque o assunto é esse. É uma indignação de Paulo, é uma carta indignada. É uma carta que exalta Jesus, fazendo de tudo para destruir a doutrina falsa e exaltando a verdade do Evangelho. Ele diz: quero apenas saber de vós, isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por quê? Porque quando a verdade do Evangelho chega, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo vem. Quando você fala de Jesus Cristo crucificado, o Espírito Santo desce sobre pessoas, e pessoas são cheias do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo de Deus entra no coração. E no Velho Testamento o Espírito Santo não entrava no coração da igreja, porque ainda não era o tempo. Jesus ainda não havia sido
pregado, como o Novo Testamento, ou melhor, não tinha sido ainda crucificado e ressuscitado dentre os mortos. A nova aliança não estava vigorando ainda, meu irmão, minha irmã. Quando a nova aliança chega, o Espírito Santo vem habitar dentro de pessoas. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo, elas são cheias da presença de Deus, elas recebem o selo e o penhor. Esta é a bênção de Abraão. O selo e o penhor é dado à igreja, o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo está perguntando: eu quero saber, o que é que trouxe o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo como? Praticando as obras da lei? Ou vocês receberam o Espírito Santo quando a palavra foi pregada no meio de vocês? Sempre será quando a palavra é pregada. Sempre quando Jesus Cristo é anunciado como crucificado. Louvado seja Deus. Deus morre pelos nossos pecados, e então Deus nos dá um novo coração. Novo coração. Aleluia. Porém dentro de vós, diz o Senhor, o meu Espírito. E o Espírito Santo passa a habitar dentro das pessoas. Então a primeira pergunta, irmão, sobre o que chega quando o Evangelho chega, é o Espírito Santo. A resposta: na palavra é pregada, Jesus crucificado, o Espírito Santo vem, e ele entra no coração de pessoas, e ele recria pessoas. Pessoas nascem de novo. Quantas pessoas nascidas de novo temos aqui hoje de noite? O que levou você a nascer de novo? Já sei, você praticou a lei de Moisés. Já sei, você não matou, não roubou, não adulterou, não disse falso testemunho. Você é uma pessoa legal. Já sei, você se esforçou para ser uma pessoa gente boa. Então você recebeu o Espírito Santo, foi isso? Não, foi pela pregação. Você ouviu alguém dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, e então você creu. Quando você acreditou, você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Seus pecados foram apagados. Crendo na ressurreição, você foi justo em Cristo Jesus, e o próprio Espírito de Deus habita dentro de você. A terceira pessoa da Trindade veio habitar dentro de todo aquele que crê no Evangelho da cruz do Calvário. Aleluia. Diga amém alguém aqui. Louvado seja Deus. Eu quero saber isso. O que trouxe o Espírito? Pregação. Versículo 3, palavra de Deus. Paulo diz, versículo 3, vocês estão acompanhando, irmãos? Acompanhem comigo, versículo 3, Gálatas 3. Paulo os chama de insensatos. Ele diz: olha, sois assim insensatos. Insensatez, irmãos, diz respeito a você perdeu o juízo. Perdeu o juízo completamente. Saiu do prumo, saiu do caminho do Senhor, saiu da verdade em insensatez. Paulo está dizendo: sois assim tão insensatos. Perdeu o rumo. Vocês começaram no Espírito. Estão comigo, irmãos? Estão se aperfeiçoando agora na carne? Uma pergunta. E aí eu preciso explicar que começar no Espírito e se aperfeiçoar na carne não significa que eles agora estão andando em pecado. Por exemplo, começaram a mentir agora na igreja. Os Gálatas, depois de um ano que o apóstolo Paulo saiu de lá, houve uma grande avalanche de adultério na igreja. Houve grande avalanche de prostituição, as pessoas começaram a mentir, roubar. Não é isso. Não foi isso que aconteceu. O que Paulo está dizendo é: eles receberam o Espírito Santo pela pregação, e o aperfeiçoamento da carne significa que eles estão voltando para a lei de Moisés. Eles estão exaltando o moralismo. O moralismo dentro da igreja é aperfeiçoamento na carne. É tentar ser uma boa pessoa pelos seus próprios méritos. Isso é se aperfeiçoar na carne, igreja. Ele não está falando sobre agora o povo começou a viver uma vida depravada. Não, ele está dizendo que o aperfeiçoamento na carne é voltar para a lei de Moisés, é viver no moralismo, o moralismo dos judeus, dos judaizantes.
Meu irmão, minha irmã, não coloque nada entre a cruz e você. Absolutamente nada. Seu moralismo, meu moralismo, nosso moralismo não tem nada a ver com a nossa salvação. Aperfeiçoar-se na carne, o assunto é esse. Veja só, nós precisamos interpretar a Bíblia no contexto. Isso é exegese. Olha só, ele está dizendo: sois assim insensatos, tendo começado no Espírito. O que é isso? Pregação, é o contexto. Estejais agora vos aperfeiçoando na carne. O que é ser aperfeiçoado na carne? No contexto, é voltar para a circuncisão, é voltar para as festas judaicas, e é para voltar para o calendário judaico, é voltar para o judaísmo, porque o problema é esse. Essa é a doutrina falsa. Essa doutrina falsa levava as pessoas a tentar se aperfeiçoar na carne. A carne para nada aproveita, meu irmão, minha irmã. Até o que fazemos de certo e de correto, se não for através de Jesus, para Deus é maldição. Até o certo que você faz é considerado como trapo de imundície para Deus. Deus não aceita, meu irmão, minha irmã. Não tente buscar a Deus sem Jesus. Não entre nessa. Em nome de Jesus Cristo, é um alerta que eu faço. Não se aproxime de Deus sozinho. Não vá. Você não será bem-vindo. Só se aproxime através de Jesus. Ninguém é bem-vindo na presença do Salvador se não for por um mediador. Ninguém é aceito. Alerta a igreja: não vá buscar Deus se não for pelo Filho. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Quem aceita o Filho, aceita o Pai. Louvado seja Deus. Essa é a verdade, igreja. Moralismo, essa coisa de tentar ser uma boa pessoa, para tentar agradar a Deus, isso é pernicioso. Nós agradamos a Deus pela fé no Filho. Na obra, Paulo disse: vocês estão feitiçados. Seu feitiço. Jesus Cristo foi apresentado como crucificado, e vocês estão retrocedendo. Seu feitiço. Comece no Espírito, igreja, e continue no Espírito. Versículo 4, Paulo está perguntando novamente: será que foi em vão tantas coisas que vocês sofreram? Por que ele está falando sobre sofrimento? Porque, irmãos, essas pessoas aqui da Galácia, para confessar Jesus Cristo, muitas perderam bens, família, perderam herança. Naquele tempo, receber a vida eterna, dizer que você é um cristão, não é como hoje. Você chega em algumas casas hoje: hoje eu sou um crente. A família diz: que bom, né? Agora vai tomar jeito. Em alguns lugares é assim, né? Minha mãe chega, eu estava torcendo, filho, para você mudar de vida. Naquele tempo não. Se a pessoa chegava e dizia assim: agora eu creio em Jesus, o pai dizia: sai de casa, que nós não temos outra religião aqui a não ser o judaísmo. Vocês estão entendendo, irmãos? A não ser os rituais pagãos dos gentios. Eles sofreram muito e estavam em pé por causa de Jesus. Aí Paulo está dizendo: pronto, foi tudo em vão agora. O sofrimento que vocês tiveram, será que foi em vão? E ele afirma: na verdade, se foram em vão. É triste, irmãos, começar no Espírito e tentar melhorar na carne. É louvável começar no Espírito e melhorar no Espírito, crescer no Espírito. Estão aqui? Aí ele faz mais uma pergunta. Essa pergunta, ela é uma pergunta que vai mostrar o que o Evangelho traz. Primeiro, o Espírito Santo. Logo em seguida, veja comigo, versículo 4, 5.
É outra pergunta. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, essa é a primeira bênção, o Espírito Santo deve habitar dentro, e que opera, a segunda coisa, milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Deixa eu fazer aqui uma tradução, uma contextualização, porque senão eu fico falando obras da lei e a gente fica sem entender o que é isso. Nós não somos judeus. Porque não somos judeus, não temos uma familiaridade com essa expressão, obras da lei. O judeu sabe o que está dizendo obras da lei. Então, para nós gentios, segundo a carne, o que significa obras da lei? Vamos atualizar. Obras da lei significa tentar ser uma boa pessoa, certo? Tentar ser uma boa pessoa, isso significa obras da lei, para nós. Brasil 2020. Então vamos lá, vamos ver com essa percepção. Vai, versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura ele faz isso, ou seja, ele te deu o Espírito, ou seja, ele opera milagres na sua vida. Como? Você tentando ser uma boa pessoa? Ou pela pregação da fé? Qual é a resposta? É pela pregação da fé, ou seja, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Segunda coisa que o Evangelho traz, milagre. E o maior milagre do Evangelho é fazer uma pessoa como eu ser crente. O maior milagre do Evangelho é fazer uma pessoa como você ser crente. E aí, irmãos, vem grande milagre do Evangelho, que é mexer com a razão. A razão, irmãos, é impressionante. A razão do homem. A razão diz: o que você planta, você colhe. A razão diz: se o homem for bom, ele vai merecer o que é bom. Se for mal, tem que ser punido. A razão diz: esse evangelho é um absurdo. A razão diz: essa história de Jesus morrendo pelos outros é uma falácia. Os maiores inimigos da nossa fé é a nossa razão. Na nossa cabeça, irmãos, se Deus não operasse um milagre em nós, na nossa cabeça, o evangelho é um absurdo. A Bíblia diz, irmãos, que para os judeus o evangelho é uma verdadeira loucura. Na verdade, para os gregos é uma verdadeira loucura, para os judeus é um escândalo. O evangelho para os judeus é escandaloso, e o evangelho para os gregos, para os gentios, é uma loucura, porque de fato é mesmo. É escandaloso o evangelho para a razão. Veja se não é escandaloso. José tem que atravessar as cidades da terra prometida. A maior cidade naquele tempo era Jericó. Ele tem que invadir a cidade, ele não sabe como fazê-lo. Ele já está na terra prometida, o povo viveu 40 anos no deserto, atravessaram o rio Jordão, agora já estão na terra prometida. Jericó é a maior cidade, eles precisam derrotá-la. Como fazê-lo? Ele manda espias para visitar a cidade. Onde? Onde é que você visita uma cidade sem ser visto? Claro, na casa de prostituição. Foi o que eles fizeram. Foram para a casa de prostituição, se passaram como viajantes. Viemos aqui como viajantes ter uma noite de diversão na carne. Aí foram para a casa de prostituição. Chegaram na casa de prostituição, procuraram a manda-chuva da casa, que é chamada de cafetina, não é isso? Procuraram a cafetina da casa. Quem era? Era Raabe. Encontraram a dona da casa de prostituição de Jericó e perguntaram para ela, olha, e disseram para ela o seguinte: nós estamos vindo aí, nosso exército está lá fora, nós vamos destruir isso aqui, porque Deus nos tirou do Egito com mão forte, nós passamos o Mar Vermelho, passamos o Rio Jordão, e o Deus de Israel está conosco. Aí Raabe olhou para eles e disse: eu creio. A dona da casa de prostituição, ela diz: eu creio. Como é que é? Ela diz: eu creio. Aí os espias de Israel disseram o seguinte: nós vamos dar umas voltas na cidade por 6 dias. No 7º dia vamos dar 7 voltas. E a cidade vai cair. As muralhas de Jericó vão cair. Certo? Certo. Só você será salva se você colocar um manto vermelho. Manto vermelho. Quem é que lembra? Hã? Na sua casa, ou seja, no seu prostíbulo.
Se tiver um manto vermelho, nós não vamos destruir você e sua família. Você será salva. Fazem tudo isso, invadem Jericó, as muralhas caem, eles invadem Jericó, está lá. O prostíbulo é preservado, ela e toda a sua família é salva. Agora eu pergunto para você, que escandaloso ou não? Não tinha uma gente melhorzinha para salvar? Porque pegou justamente essa que fazia aberrações na cidade. E aí, irmão, quer uma aberração maior? Está preparado? Jesus é descendente de Raabe. E agora, irmão, você vai dormir com essa? Você engole essa. É isso mesmo, sua razão engole isso. A minha não engole. Se Deus não me transformasse, se Deus não transformasse nossa mente, ninguém acreditaria nisso. Como é que pode? Ele pegou a pior das piores. Não tinha uma mulherzinha melhor nessa cidade? Não, não tem. Ele quer pegar a pior. É a dona da casa da prostituição. E ela é salva. Vocês estão comigo, irmãos? Isaac tem 2 filhos. A história se repete. Eu posso passar aqui a noite toda com vocês contando as histórias. Nós podemos ficar aqui até amanhã de manhã. O sol vai nascer e nós vamos contar as histórias do escândalo da graça. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro, Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, já demonstrando como seria o menino. Os 2 crescem. Esaú impecável, trabalhador, esforçado, gente boa, amava os pais, diligente. Esse é Esaú. Jacó, sem vergonha, usurpador, enganador, mentiroso. Esse não acaba ruim? Jacó. É, irmão, mas Deus chamou Jacó. Tem jeito. Seu irmão é um primogênito, ele engana o irmão para que o pai o abençoe com falsidade. E Deus deixa. O negócio vai passando e ele vai. Um dia ele se encontra com o irmão irado com ele, porque roubou o dinheiro de primogenitura. Jacó franzino, cheio de mulheres e de crianças e de filhos e de gados, não conseguia nem andar. Ele diz: a velocidade do meu povo é muito lenta. Esaú, general de guerra, com um exército, veio a encontrar-se com seu irmão com 400 soldados de guerra. Jacó não tinha um pau para dar no gato. Esaú tinha 400 homens de guerra, ou seja, acima de 20 anos, menos de 45, só homens fortes de guerra. 400. Foi bater um papo com Jacó, depois de ter sido humilhado, rechaçado pelo irmão, enganado. Quando chega lá, Jacó vai se encontrar com o irmão, ele manda um presentezinho. Irmão, eu fiz tudo errado. Ele manda um presente. Depois ele manda outro presente. Que absurdo, irmãos. Mas um dia, irmãos, este homem chamado Jacó se encontra com Deus num lugar chamado Peniel. Jacó tem um encontro face a face com Deus. E o menino não, cabra é palavrão não, né? Não? Cabra sem vergonha, para não dizer o outro. O cabra sem vergonha luta a noite toda com o anjo de Deus e se agarra com o anjo. O anjo tem que dar uma pancada na coxa dele e fica paralítico o resto da vida, mancando na coxa direita, perde a força. Aí de manhãzinha o anjo disse: realmente é você o escolhido. Deus escolhe o pior. Eu posso ficar até amanhã 6 horas da manhã com vocês aqui, contando história atrás de história, para falar do escândalo dessa graça. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Essa graça é simplesmente escandalosa, é um absurdo. Aí você pega Pedro
Pedro nega por 3 vezes. Veja se você consegue entender. Pedro consegue negar por 3 vezes o maior amor de sua vida. O maior amor da vida de Pedro é Jesus. Ele não ama mais ninguém como aquele homem. Ele ama Jesus de todo o coração, mas ele consegue negar 3 vezes o maior amor da sua vida, a ponto de dizer: eu não sei quem ele é. Olha que absurdo. Ele anda 3 anos e meio com Jesus e diz: eu não o conheço. Meu Deus, só para não ser preso. Que homem mentiroso. Na segunda vez a mulher chega: rapaz, você fala igualzinho a Jesus, como você não o conhece? Aí ele fala um palavrão de Jesus. Está na Bíblia, irmãos. Ele xinga Jesus. Pedro xinga o amor da sua vida, que é Jesus Cristo. Ele xinga 3 vezes. Absurdo, né, irmãos? Pois Jesus morre, ressuscita dentre os mortos, e quem ele vai atrás? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: ele foi atrás de quem? Quem ele vai atrás? É um escândalo da graça, irmãos. Ele vai atrás do mentiroso, do enganador, do que negou 3 vezes. E restaura aquele homem. Ele diz: Pedro, voltou a pescar, né? Pescou algum peixe essa noite? A noite toda não pesquei nada. É claro, não vai pescar nada, Pedro. Não vai sair do canto, Pedro, porque eu chamei você não para pescar peixe, eu chamei você para ser pescador de homens, Pedro. Venha, Pedro, vem aqui que eu já preparei o peixe, tem pão, está tudo certinho, venha comer comigo. Agora eu quero te fazer 3 perguntas. Vamos lá. Quantas vezes Pedro nega Jesus? 3. Jesus faz quantas perguntas para Pedro? 3. Primeira pergunta é: Pedro, tu me amas? Pedro responde: claro que eu te amo. A primeira pergunta, Jesus pergunta com amor ágape. Segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Amor ágape. Amor ágape, irmão, é amor do tipo de Deus. Estão comigo? É amor do tipo de Deus, só Deus quem dá. Ninguém tem esse amor, irmão, só Deus dá aos eleitos. É o amor do tipo de Deus, é o amor que é derramado no coração, é o próprio amor de Deus, é o ágape de Deus. Existem outros tipos de amor na Bíblia. Filéu, amor de amigo. Eros é o amor sexual entre casais, marido e mulher. Mas o amor bíblico de Deus é ágape, ou agapau em hebraico. E Pedro responde: tu sabes que eu te amo, né? Te amo. A terceira vez, o Senhor Jesus abaixa o nível. Jesus sai do amor ágape e vai para o amor filéu. Diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde: você sabe todas as coisas. Não tem condições. Não tem condições. É mais ou menos assim: se o Senhor não me escolher, se o Senhor não fizer, se o Senhor não operar, se o Senhor não mudar a minha vida, se o Senhor não transformar a minha vida, vai dar o que deu a última vez. 3 vezes eu te neguei. É só Deus, irmãos. É Deus quem chama, é Deus quem estabelece, é Deus quem confirma, é Deus quem não deixa você desviar. Tudo é o Senhor. Eu posso ficar até amanhã cedo aqui. Paulo, um assassino. Davi, misericórdia. Adúltero. Todas as mulheres do reino, todas as mulheres do reino lhe eram acessíveis. Todas. As que ele quisesse, da idade que quisesse. Ele era rei de Israel. O que ele quisesse naquele tempo funcionava assim. Não que Deus concordasse, mas naquele tempo funcionava assim. O que Davi quisesse como rei, a mulher que ele quisesse e quantas quisesse. O filho dele parece que levou a sério. Se juntou com 1000 mulheres. Olha que loucura que Salomão fez. O que ele quisesse. Aí o bendito Davi
vai atrás de uma mulher casada. Tinha tanta para você ir atrás, por que você vai atrás da casada? Aí ele vai atrás da mulher casada, e ela tem chance de responder não para o rei, não tem chance, ela é obrigada. Tem uma linha doutrinária que diz que ela é obrigada, tem outra linha doutrinária que diz que ela se provocou. De qualquer forma, ele errou, a culpa é dele. Ele adultera. Onde é que está o marido da mulher? O marido da mulher é um dos homens mais fiéis que Davi tem. Olha só, dos homens mais fiéis de Davi é Urias. Davi fica com a mulher, o marido dela está na guerra, Davi está no palácio, chinelinho de dedo, sem camisa, acordando tarde. Diz a Bíblia, acordando tarde, preguiçoso. O rei está lá, sem fazer nada, no palácio, aí deseja a mulher dos outros. A mulher engravida do rei Davi, e para piorar a situação, ele não sabe o que fazer, pega o rapaz, manda o rapaz para casa. O rapaz nem chega perto da mulher, diz: porque Israel está em guerra, eu não tenho coragem de tocar na minha esposa, eu sou fiel ao rei. Aí o homem dorme na janela do rei e diz: eu não saio daqui, eu sou fiel a Davi. E ele não sabe do esquema que Davi está montando. No final da história, irmãos, Davi pega esse homem, coloca na linha de frente e diz para o seu general: olha, bota ele na linha de frente aí, deixa ele morrer, porque quando ele vai morrer, ninguém vai saber que o filho é meu. Ele arma o esquema todinho, o resultado dá certo, que ele pensava. O marido da mulher é assassinado pelas mãos dos gentios. Não parece muito Jesus? Não parece muito? Os judeus entregam Jesus aos gentios para que os gentios o matem. Mas na verdade Jesus disse: o maior pecado tem quem me entregou a você. O maior pecado quem tinha era Davi, o maior pecado quem tem eram os judeus. Jesus disse isso. Resultado da história, irmãos, o homem morre, Davi fica com a mulher, o filho é dele. Mas um dia ele se encontra com um profeta. Tem jeito, irmãos. Se não houver arrependimento, você vai se encontrar com a palavra e ela vai te corrigir. Tem jeito, né? Você é um eleito? Então se renda hoje de noite. Se renda. Se renda ao chamamento de Deus, igreja. Se renda, irmãos. Davi roda, faz tudo errado, engana todo mundo, mata o rapaz pelas mãos do outro exército. O profeta vem visitar. Natan é o nome dele. Aí Natan começa uma conversa informal com Davi. Ei, olha, a historinha é essa aqui. Aconteceu isso. Está entendendo, rei? O rei Davi, cheio de justiça própria. Cheio de justiça própria. Precisamos matar essa pessoa que fez isso. Aí o profeta disse: essa pessoa é você, Davi. É você. Eu só estava contando a historinha para você perceber que você é que é o assassino. Meu irmão, e logo... Davi escreve o Salmo 32, dizendo: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se apodreceram dentro de mim. Então eu confessei os meus pecados. Ele diz: enquanto eu calei, o meu vigor chegou ao fim, não tinha mais força para nada. Mas quando eu confessei, a graça do Senhor veio sobre mim. O favor do Senhor veio sobre mim. Amados, e Deus, depois de Davi adulterar, assassinar, Deus chega em Davi e o chama. Você está pronto? Olha como isso é escandaloso. Deus chama Davi de um homem segundo o seu coração. E agora? Absurdo, né? As maiores dificuldades estão aqui, irmãos, na nossa mente, é a razão. É a razão das maiores inimigas da fé. Para a razão é um absurdo o Evangelho. O livro de Gálatas, irmãos, é um dos livros mais refinados das Escrituras e um dos livros que mais podem ser mal interpretados. Essa mensagem hoje de noite é uma mensagem das mais puras do Evangelho, mais puras.
Praticamente não há mistura de nada aqui, a não ser o pastor Luciano com o seu jeito, mas nada. Não há misturas nessa mensagem. E o Evangelho é assim. Toda vez que o Evangelho verdadeiro é ministrado, alguém vai dizer: está lá, naquela igreja pode tudo, lá é uma bagunça, lá o pessoal pode ver em pecado, não disse? Está lá, Paulo é um mentiroso, Paulo deixava todo mundo fazer o que queria. Está lá, Jesus comia com pecadores. Está vendo? Jesus perdoava. Eu posso contar mais uma história da mulher adúltera de João capítulo 8. Está vendo? Jesus, ele não apedrejou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Presta atenção, irmãos, a mulher não confessou pecado nenhum. Porque tem gente que diz assim: não, se confessar o pecado, melhora. Irmão, não houve confissão, irmãos, foi flagrante. Ela não queria confessar, ela não queria contar, não, porque quando você conta, né, diminui a pena. Não tem pena diminuída nada aqui, não, irmãos. Ela foi pega no ato, foi pega pelos cabelos, jogada na praça, mata, porque além de Moisés diz: se for pega em adultério, mata. Interessante, né? Ela foi pega com alguém, porque além de Moisés disse que matar os dois. Por que só mata a mulher adúltera? Porque ela estava com aqueles homens que estavam tacando a pedra. Entendeu? Sabe aqueles homens que estavam tacando a pedra? Era um daqueles, ou vários. Sempre seremos chamados de alguém que está liberando o pecado. Essa mensagem é a mais pura, pois esta é uma característica de que a mensagem verdadeira está sendo pregada. Alguém vai dizer: nessa igreja pode tudo. Alguém vai dizer: eles pregam que lá está tudo liberado, porque afinal de contas é pela graça mesmo. O nome disso, irmãos, é a loucura e o escândalo. Ok, tá bom, deixa eu encerrar. E você? E o Luciano? E cada um de nós? Nós estamos na lista ou não? Nós somos melhores que Davi? Já sei, nós somos melhores que Abraão. Não, Jacó não, pastor, peraí, Jacó não, eu sou gente boa. Nós somos melhores que Jacó, né, irmãos? Somos melhores que Jacó? Pastor, olha, eu namorava tudo, mas eu não era Raabe. Você é melhor que Raabe, mulher? Está vendo como a gente se acha? Está vendo? Nós somos iguaizinhos a todas essas pessoas, iguaizinhos. E não há uma pessoa aqui que tenha sido salva nessa igreja e que está me acompanhando pela internet que não tenha sido salvo pela graça somente, mediante a fé. Ninguém aqui pode atirar a primeira, uma pedra, melhor, a primeira. Só Jesus pode. Todo cristão é fruto de graça. Este é o cripto de Gálatas. Em Gálatas, Paulo grita isso. Nós somos frutos da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Será que nós somos melhores que alguém? Mas ali é o pastor da igreja. Será? Será que existe alguém aqui que pode chegar diante de Deus sozinho? Ninguém pode chegar diante de Deus sozinho. Só Jesus salva. Meu irmão, minha irmã, para uma mensagem ser verdadeira, a palavra é evidente, tem que sair da boca dos pastores. E eu encerro o versículo 11. Só deu para falar até o versículo 5, né? Depois a gente começa no 6. Mas deixa eu encerrar no 11. Uma mensagem para ser verdadeira precisa ter a palavra é evidente. O ministro ser de verdade ele tem que reconhecer. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus.
É evidente, porque o justo viverá pela fé. Pastor, o que é que eu faço? Esse é o problema, fazer. Esse é o nosso problema, fazer. Não façamos, creiamos. A lei tenta fazer, a graça recebe. Vamos receber. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa noite te agradecer, Senhor, por tão grande salvação. Que escândalo para a nossa mente, que loucura para a nossa mente, Pai. Mas sabemos, Pai, que não somos nem um pouco diferentes de cada personagem que a Bíblia fala. Somos salvos pela graça mediante a fé. O Senhor nos recriou. O Senhor nos tirou do lamaçal de pecado e nos trouxe para a sua comunhão. Ó Senhor Deus, adoramos Jesus Cristo. Feche os olhos, adore o Senhor nessa noite. Pessoal da música, vem aqui à frente, vamos cantar aquela música que fala sobre Jesus de novo. E a igreja fica, e o pessoal do louvor também, no mesmo espírito de adoração. Meus irmãos, isso é o evangelho puro. Isso é o evangelho puro. Talvez a única coisa que não funcione é a forma como eu passo. Mas é só a Bíblia, irmão. Talvez se não tivesse um homem passando seria melhor, mas Deus escolheu os fracos, os desprezíveis para passar o evangelho. O evangelho mais verdadeiro é a verdade. Paulo disse: Pedro, você fugiu, se afastou da verdade do evangelho, Pedro. De novo, Pedro. Martim Lutero diz: eu preciso pregar o evangelho para mim todo dia. Se eu não encontrar alguém para pregar o evangelho, eu preciso pregar para mim, porque todo dia eu esqueço. Esqueço que sou salvo pela graça mediante a fé. E isto não vem de vós. É evidente, igreja. É evidente que ninguém será justificado diante de Deus pelos seus próprios esforços. É evidente, igreja, que o justo viverá pela fé. É evidente, irmãos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh Senhor, com toda a reverência, Pai, que o Senhor mesmo nos dá, com temor e tremor santo, porque ai de nós nos achegarmos à sua presença sem o sangue. Cantamos sobre Jesus nessa noite. Toda a igreja fica em pé e adora o Senhor. Deus está no seu monte santo. Oh, aleluia, soberano dos reis da terra, ouvindo a adoração do seu povo. Soberano dos reis da terra, ouvindo a adoração do seu povo. Só Jesus salva. Só Jesus salva a igreja. Glória ao Senhor, Ele é digno de louvor e adoração. Santo, 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 santo. Podemos começar em nome de Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome na glória. Nos aproximamos por causa do nosso Salvador. Oh Senhor, estamos aqui na sua presença por causa de Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor.